Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. O assunto que trabalharemos hoje é a respeito de logaritmos. Eu tenho consciência que quando a gente trabalha com logaritmo, normalmente o aluno assim fica com aquela carinha assustada, fala, meu Deus, logaritmo. Vamos fazer assim, logaritmo é um assunto bem tranquilo. Nós já vimos função exponencial, já vimos equação exponencial, então o logaritmo nada mais é do que uma continuidade ao que foi visto. O que vai acontecer? Lembre que eu gosto de usar uma frase que é a seguinte: o logaritmo vai ser transformado em uma exponencial. E uma exponencial pode voltar a ser um logaritmo se for necessário. Então a gente vai tentar lembrar de alguns pontos importantes sobre isso. Primeiro eu vou te dar um logaritmo simples para nós partirmos para a definição do significado de logaritmo. Eu coloco aqui, ó, logaritmo de um número A em uma base B. Daí você fala assim, puxa vida, número A. A gente usa muito na matemática esse termo. É um número A em uma base B sendo igual a um x qualquer. Primeiro passo que a gente vai fazer é aprender o nome desses termos. Ó, esse A, ele vai ser chamado de antilogaritmo ou logaritmando, certo? O antilogaritmo, ou antilogaritmo ou logaritmando tem que ser um número maior do que zero. Isso é o que nós chamamos de condição de existência, é a condição para que o logaritmo exista. O antilogaritmo ou logaritmando tem que ser maior que zero. Daí, o B, esse númerozinho que aparece aqui, ele é a base do teu logaritmo. A base também tem que ser um número maior que zero, mas além dela ser maior que zero, a base tem que ser diferente de 1. Então, por favor, por gentileza, isso que eu estou destacando aqui é o que nós chamamos de condição de existência para o logaritmo. É a condição para que o logaritmo exista, certo? É a condição para ele existir. O antilogaritmo ou logaritmando maior que zero, a base maior que zero é diferente de 1. Se ele atender essas três condições ao mesmo tempo, o logaritmo existe. Daí, existindo ele, a gente faz o quê? Joga na definição, aplica a definição. Lembra que eu falei? O log vira uma exponencial. Qual é a ideia disso aqui? A base é elevada ao logaritmo. Olha. A base é elevada ao logaritmo, sendo igual ao logaritmando. Sendo igual ao logaritmando. Só que aqui tem um detalhe. O logaritmo, ele é uma via de mão dupla, ou seja, o logaritmo vira uma exponencial e a exponencial pode voltar a ser um logaritmo. O que eu quero fazer com vocês nessa aula? Qual que é a ideia? A gente vai ficar transformando o logaritmo em exponencial e vice-versa. Quer ver? Ó? Eu vou colocar uma expressão aqui, vou colocar alguns exemplos. Tipo isso aqui, ó. Logaritmo de 32 na base 2 é igual a x. Nós temos que aprender a fazer a leitura e o significado disso aqui. Quando você tem o logaritmo de 32 na base 2 igual a x, o que eu quero dizer? Aplique a definição dele. Joga a definição. Qual é a definição? Ó, base elevada ao logaritmo. Repare, base 2 elevado a x é igual a 32. O que eu acabei de falar para você. O logaritmo vira uma exponencial. E qual é o objetivo de uma equação exponencial? Igualar as bases. Daí a gente vai fazer o seguinte. Vem no rascunho aqui com esse 32, ó. Se você pega o 32 e decompõe, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Certo? O que nós temos ali, ó? Perceba que o 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. Gente, são potências que com o passar do tempo a gente vai lembrando, a gente vai agilizando e otimizando isso aí. Vai chegar um momento que nem a decomposição você vai fazer. Você vai lembrar, pô, 32 é 2 à quinta, o 16 é 2 à quarta e assim sucessivamente. O que acontece ali, ó? Dá uma olhada. Eu tenho 2 elevado a x é igual. Moçada, o meu 32 virou aquilo ali. 2 elevado à quinta potência. Vamos tentar entender o logaritmo? Logaritmo de 32 na base 2 é igual a x. Eu cheguei nisso aqui, ó. Observe uma coisa. Isso é uma igualdade de duas potências de mesma base. A base é 2, a base é 2. Ou seja, o meu x é igual a 5. O que significa tudo isso aqui, ó? No frigir dos ovos,
O logaritmo de 32 na base 2 é igual a 5. E aí vem o momento X desse exemplo. Quando a gente coloca essa informação, vamos entender o seguinte: a tua resposta foi 5. Por quê que logaritmo de 32 na base 2 é igual a 5? Por quê? Porque 2 elevado à quinta é igual a 32. Essa é a ideia que a gente tem que passar para você. Então, de novo, eu peguei um logaritmo como esse, aplica a definição. Base elevada ao logaritmo igual ao antilogaritmo. Faz a decomposição igual às potências se as duas bases são iguais. Se as duas bases são iguais. Daí você chega nisso. Qual é o significado do logaritmo de 32 na base 2 ser igual a 5? O que significa isso? Significa que 2 elevado à quinta é igual a 32. Da mesma maneira, olha só, vamos dividir aqui, vamos fazer mais um exemplo. Eu venho aqui e coloco para você isso aqui, ó. Logaritmo de 81 na base 27 é igual a m. Professor, não é mais igual a x? Não, é igual a m agora. A gente muda um pouquinho. O valor que você vai colocar ali, pouco importa. Isso pouco importa. Quer ver? Aplicamos a definição. Base elevada ao logaritmo. Base elevada ao logaritmo igual ao antilogaritmo, que é 81. Tudo bem? Vamos fazer decomposição? Eu vou pegar o 81. Vamos decompor o 81 aqui no cantinho. Vamos fazer um rascunho dele. 81 por 3 dá 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Opa! Repara, observa. O meu 81 que aparece aqui, ele é a mesma coisa que o 3 elevado à quarta potência. Isso vai ser igual. Olha só, isso é igual. Agora, se você observar bem, eu já fiz a decomposição do 27. O 27, ele está aqui, ó. Então, o meu 27 que aparece aqui, ele é a mesma coisa que 3 elevado ao cubo. Só que esse ao cubo está elevado a m. Lembra de uma propriedade aqui? 3 elevado ao cubo elevado a m. É isso que eu tenho ali. O que acontece com o 3 e com o m? Multiplicam. Você vai ficar com 3 elevado a 3m igual a 3 elevado à quarta. Vamos de novo. A gente tem que ir com calma em tudo isso aqui. O objetivo do logaritmo é jogar na definição e transformar numa exponencial. A exponencial é igualar as bases. Olha só, eu tenho 3 elevado a 3m igual a 3 elevado à quarta. Tenta observar o seguinte. 3 elevado a 3m. 3 elevado à quarta. Eu igualei as bases. Ou seja, a potência 3m tem que ser igual a 4. O m vai ser igual a 4 terços. Essa aqui é a resposta do teu logaritmo. Observação, observação. O logaritmo de 81 na base 27 vale 4 terços. Por quê? Porque 27 elevado a 4 terços é igual a 81. Então a gente tem que fazer essa leitura, porque muitas vezes alguns exercícios tentam dar um nó na gente, tá? E o que eu quero dizer com dar um nó, enrolar a gente? A pessoa vai lá e coloca isso aqui, ó. Logaritmo de x na base 2 é igual a 3. Daí você vai falar, meu Deus, o que eu faço? Aquilo é um logaritmo, o logaritmo gera definição. Aplica a definição do logaritmo. Ó, base elevada ao log igual ao antilog. Base 2 elevada ao cubo é igual a x. Perceba que você chega na resposta direta só aplicando a definição do logaritmo. O x, ele vai ser igual. Quem é 2 ao cubo? É 8. Cuidado, hein? 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2 dá 8. Não vá me escrever que 2 ao cubo dá 6, por favor. Gente, olha só. Para um começo, logaritmo é isso, certo? Aplica a definição da definição, você faz a exponencial você iguala as bases. O que eu preciso fazer você enxergar também é o seguinte, vai chegar um momento em que você não consegue igualar as bases. Eu vou pedir para você achar o valor de um certo x, de um certo m, de um certo n, mas você não consegue igualar as bases. Aí a gente precisa fazer o seguinte, quer ver? Aí eu preciso fazer a leitura de uma maneira diferente com você.
eu preciso necessariamente fazer assim, ó. Vou apagar por partes ali. Imagina assim, ó, vamos pegar um exemplinho. Eu quero que você ache isso aqui, ó. Olha só, 6 elevado a k é igual a 36. Eu quero que você ache o valor do k. Qual é a ideia? Qual é a ideia de achar o valor do k? Faça a leitura primeiro daquilo ali da seguinte maneira. A leitura da seguinte maneira. 6 elevado a quanto que é igual a 36? 6 elevado a quanto que é 36? Você vai falar para mim, 6 ao quadrado. Perfeito. Por que o k vale 2? Porque 6 elevado a k é igual o 36, virou 6 ao quadrado. Olha o que você acabou de fazer instintivamente. Você pegou e deixou na mesma base. Daí você diz para mim que o k vai ser igual a 2. Essa é a tua resposta. O meu medo é o seguinte. Imagine isso aqui, ó. 5 elevado a x é igual a 17. E eu quero que você ache o valor do x. Daí você vai pensar assim, professor, eu não sei 5 elevado a quanto que dá 17. O valor em si você não sabe, mas você tem que fazer o seguinte, quer ver? Ó? Veja essa expressão que está aqui, veja esse asterisco que está aqui e compare com esse de baixo. Compare com esse de baixo. Eu escrevo logaritmo de 17 na base 5 é igual a x. Opa! É igual a x. Faz uma comparação. Compare esses dois aqui, ó. Compare isso aqui com isso aqui. Faz uma comparação. Por que são iguais? Olha só. O de baixo você tem um logaritmo e eu pedi para você transforme o logaritmo numa exponencial. Base elevada ao log igual ao antilog. Tá aqui. A exponencial de cima e o logaritmo de baixo são exatamente iguais. Daí eu peço para você na equação de cima, ache o valor do x. Qual é o valor do x? O x é igual ao logaritmo de 17 na base 5. Quanto que dá? Não sabemos ainda, precisamos de outras ferramentas para chegarmos nele. Mas por enquanto, o que me interessa? Que você consiga fazer essa associação, que você consiga enxergar isso aí. Então olha só, vale muito a pena a gente gastar um tempinho, que é um tempo precioso que a gente vai acabar ganhando lá na frente fazendo isso aqui, ó. Dá uma olhada. Vou dividir aqui para que você consiga me ajudar a achar os valores das incógnitas. Olha só, eu tenho isso aqui, 2 elevado a 1 alfa é igual a 3. Como é que você acha o valor do alfa? Vamos lembrar da seguinte frase, Eu vou colocar várias frases que vão te auxiliar. Uma delas é a seguinte, o objetivo da exponencial qual é? Deixar na mesma base. Mas e se eu não conseguir deixar na mesma base? Escreva em forma de logaritmo. Essa é a ideia. Você tem uma exponencial, base 2 e base 3. Dá para deixar na mesma base? Não dá para deixar na mesma base. Se eu não consigo deixar na mesma base, eu escrevo a exponencial em forma de um logaritmo. Professor, logaritmo de quem? 5 elevado a x foi igual a 17. Logaritmo de 17 na base 5. Logaritmo de 3 na base 2. Log de 3 na base 2 é igual ao alfa. Como que eu sei se está certo? Joga na definição. Base elevada a log igual ao antilog. Chega nisso aqui, ó. Vamos gastar um tempinho? Coloco para você assim. 13 elevado a m vai ser igual a 41. Como é que eu acho o valor do m? Primeiro vamos pensar. Eu tenho exponencial de bases diferentes. Não dá para deixar na mesma base. Escreve em forma de logaritmo. Logaritmo de 41 na base 13. Log de 41 na base 13 vai ser igual ao m. Aplique a definição para ver se você fez certo. Base elevada a log igual ao antilog. Agora aqui, ó. Por exemplo, 1,73 elevado a y vai ser igual a 2,48. Só para assustar um pouquinho, eu não tenho nem ideia como fazer para deixar na mesma base. Não tem problema. Logaritmo. Log de quanto? 2,48. Vou colocar parênteses para deixar ele arrumadinho. 2,48 na base 1,73. Na base 1,73, isso é igual ao y. Simples assim. Então, o nosso combinado a princípio qual é? Se você
pegar uma situação como essa, de uma exponencial, onde não seja possível deixar na mesma base, jogue ela para o logaritmo. Ah, mas e se for possível? Resolva ela, que você acha o valor da tua incógnita. Tá joia? Vou ficar aqui de ladinho, para que você consiga anotar algumas ideias ali. Tem um logaritmo em particular que eu vou falar para vocês, que é o seguinte. Tem uma notação que ela é muito comum mesmo. Quando a gente entrar na parte de contextualização, quando falarmos aí de propriedades de logaritmo, vai começar a entrar uma situação que é o seguinte, que é o que nós chamamos de logaritmo neperiano. É isso aqui, ó. Logaritmo de x na base e. O logaritmo de x na base e, ele pode ser escrito como sendo ln de x. Eu acho legal, desde a primeira aula, a gente ter contato com essa notação. Então é muito comum isso aqui. Por quê? Olha só, se eu escrevo, por exemplo, o logaritmo de 2 na base e, isso é a mesma coisa que ln de 2. Lembre, ó, o log na base e é a mesma coisa que o ln. Escritas similares, é a mesma coisa, tá certo? Vamos colocar aqui, ó, eu coloco logaritmo de 7 na base e. Quem é o logaritmo de 7 na base e? É o ln de 7. Ou ainda, quem é o logaritmo de π, ó que legal, na base e? Isso vai ser quem? Ao ln de π. Tá certo? Por que eu estou dizendo isso? Olha só, vou apagar aqui os meus exemplinhos. Até deixar a divisão do quadro que ela tá simpática. Quer ver? Vou lá e coloco isso aqui, ó. E elevado a x é igual a 17. Tem como deixar na mesma base ou não? Não dá, né? Não tem como. O que a gente vai fazer? O e elevado a x é igual a 17. Lembra? Eu não tenho como deixar na mesma base. Então, isso que está aqui vai ser o logaritmo de 17 na base e é igual a x. Opa! Aqui tem uma mudança. Quem é o logaritmo na base e? É o ln de quanto? De 17. Então, o teu x ele vai ser igual ao ln de 17. É importante isso, porque a gente vai trabalhar com essas ideias, tá? Muito em cima de logaritmo, muito. Então, para a gente fechar a conta, pega um logaritmo, quero resolver, aplica a definição. Não consegui não consegui igualar as bases, eu volto ele para o logaritmo. A ideia básica é essa, quer ver? Para fechar a conta, eu venho aqui e coloco para você o seguinte, olha só. Imagina que eu tenho uma função f de x, vamos complicar um pouquinho, ela vai ser igual ao logaritmo do x na base 3. A minha função f é o log de x na base 3, tá certo? Eu quero que você calcule o f da raiz de 27. Você vai falar, professor, como assim f da raiz de 27? Funçãozinha, parte de funçãozinha. F de um x é o logaritmo do x na base 3. F da raiz de 27, troca-se o x por raiz de 27. Então isso vai ser o logaritmo da raiz quadrada de 27 na base 3. Ah, mas eu não sei quanto vale. Nem eu. O que eu vou fazer? Eu vou igualar ele a uma letra. M. Vamos igualar ele a uma letra M, certo? Dá uma olhadinha ali, ó. Eu quero, te dei uma função f, a função logarítmica. Quero um valor numérico para a raiz de 27, mas eu não sei quanto vale. Se eu não sei quanto vale o logaritmo, eu igualo a uma letra. Igualando a letra, definição. Base elevada ao log, base elevada ao valor do logaritmo é igual ao antilogaritmo. Nossa, como que eu vou fazer ali? Ó? Ali tem propriedade, só propriedadezinha. Você está lembrado disso aqui? Ó? Esse 27 é a mesma coisa que o 3 elevado ao cubo. Vamos lembrar? 3 vezes 3, 9. 3 ao quadrado, 9. Vezes 3, 27. 3 ao cubo, 27. Mas aqui eu tenho uma raiz quadrada. Uma raiz quadrada. O que eu tenho no primeiro membro? Isso é igual ao 3 elevado ao m.
Vamos pensar um pouquinho? Vamos raciocinar um pouquinho? Você lembra que lá na aula de exponencial, vocês viram propriedades de exponencial e tem uma propriedade importante que é todo radical vira expoente fracionário. Então o que vai acontecer ali? Ó? 3 elevado a m vai ser igual. Todo radical vira expoente fracionário. Perceba, esse 3 da base aqui eu mantenho. Agora, a raiz quadrada com esse 3, ela vira uma fração. Ela vai virar o 3 meios. Lembre, o índice da raiz é denominador da fração. A potência do radicando é o numerador da fração. Igualei as bases, ó, bases iguais, você pode fazer aquele esquema de eliminar ela. O teu m vai ser igual a quem? 3 meios. Tá aqui o valorzinho do m. Tá certo? Gente, então para uma introdução de logaritmo, deixa eu fazer aquele esquema, fica aqui ó, do ladinho, caso você queira dar aquela congeladinha na tela e copiar o que eu coloquei no quadro. Então, para esse começo de logaritmo, essa é a ideia inicial. A gente precisa disso para poder dar sequência, tudo bem? Então, por enquanto ficamos por aqui, teremos mais aulas. O assunto de logaritmo é um assunto bem denso, a gente pode expandir bastante ele. Então, assim, agradeço aí pelo carinho, pela atenção de vocês, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.